Mais uma vez, boa tarde a todos. Eu sou o Patrick e hoje, juntamente com o meu colega Lucas, nós vamos, apresentar a sessão sobre doença inflamatória intestinal. Essa sessão vai ser dividida em duas partes, pessoal. Uma primeira parte, que é o que eu vou apresentar sobre a retocolite ulcerativa, e a segunda parte vai ficar por responsabilidade de Lucas sobre a doença de Crohn. Os meus objetivos, portanto, nessa primeira parte é compreender o pacotão completo da retocolite ulcerativa, da sua etiologia, fisiopatologia, o seu quadro clínico, as suas classificações, que vai impactar também na questão do tratamento e como é realizado o diagnóstico da retocolite. Bom, antes de iniciar sobre a retocolite, é importante a gente lembrar que a retocolite, juntamente com a doença de Crohn, faz parte aí das doenças inflamatórias intestinais idiopáticas. Idiopáticas porque a gente não sabe, não conhece muito bem, não está muito bem estabelecido quais são as causas etiológicas. Existem algumas coisas que acreditamos que fazem sentido, que vão gerar doença, mas nada muito bem estabelecido. E lembrar que não é somente doença de Crohn ou retocolite que gera inflamação intestinal. Nós temos diverticulite, apendicite, que são outras entidades que geram processo inflamatório. Mas retornando à retocolite, o que é necessariamente ela? Ela é uma doença inflamatória intestinal que vai atingir preferencialmente a mucosa do colo. Normalmente, grande parte dos pacientes eles vão apresentar essa inflamação colônica restrita ao lado esquerdo. Mais da metade dos pacientes serão acometidos na porção do reto, mais ou menos 30, 40% serão colo esquerdo, e a menor porção desses pacientes vão ter um processo inflamatório que atinge além da flexura esplênica, ou seja, vai ser uma colite extensa. Portanto, a gente pode ter um paciente com uma proctite, que seria essa retite, que é mais da metade dos pacientes, ou uma protosigmoidite, que pega o reto e a porção do sigmoide, colite à esquerda, reto, sigmoide, cólon descendente, ou então uma colite extensa, pegando o transverso, ou até mesmo uma pancolite, que atinge todo o colo. Essa extensão da doença ela é importante porque ela vai estar relacionada com gravidade e com um prognóstico um pouco ruim. Ou seja, quanto maior for a extensão dessa retocolite, desse processo inflamatório, maior é o risco a longo prazo do paciente vir desenvolver câncer coloretal. Por isso que a partir dos 8 anos de duração de doença, de evolução da retocolite, é realizado aí rastreamento para o câncer coloretal, porque retocolite é um fator de risco para o surgimento dessa neoplasia. Além disso, a retocolite apresenta 3 características muito importantes, inclusive vão diferenciar ela da sua irmã, que é a doença de Crohn. A primeira delas é que ela apresenta um padrão ascendente uniforme, ou seja, se o paciente com uma proctite, que é uma inflamação restrita ao reto, não tem um tratamento, não tem um controle, ele vai evoluir ao longo do tempo, atingindo sigmoide, atingindo colo descendente, transverso. Nesse sentido. E esse processo inflamatório, ele é um processo inflamatório difuso que acomete toda a mucosa. Ou seja, entre essas porções de processo de inflamação, não há mucosa normal. Isso é um ponto muito importante para diferenciar da doença de Crohn. Uma outra característica muito importante é que ela é uma doença exclusiva de cólon. Não existe retocolite ulcerativa de ilho, de jejuno, de duodeno. Ela é uma doença que fica restrita ao colo e atinge exclusivamente a mucosa, ou seja, ele não é um processo inflamatório transmural, ela fica restrita à mucosa, mas existe uma possibilidade, que é aqueles pacientes que apresentam uma retocolite bem grave, que aí, por contiguidade do processo inflamatório, a gente pode atingir a submucosa ou a camada muscular. Mas essa ação do processo inflamatório não é direta, é uma ação indireta de uma complicação de uma retocolite não tratada. Bom, em relação à epidemiologia, a epidemiologia da retocolite, a gente sabe que hoje, tanto a retocolite como a doença de Crohn, na verdade, são doenças de caráter mundial. Elas acontecem em praticamente todos os países, tem relatos, casos das doenças inflamatórias intestinais. A incidência ela vai ser 3 a 5 vezes superior nos países do norte, então, principalmente Europa e Estados Unidos. É o que a gente chama, que a gente vai encontrar na literatura, gradiente norte-sul,
que isso vai estar relacionado a alguns fatores etiológicos, como, por exemplo, a dieta, que explicaria essa diferença na epidemiologia entre esses países. Um outro ponto importante é que a doença ela vai acometer ambos os sexos. Só que no caso da doença de Crohn, o Lucas vai apresentar, vai falar um pouquinho mais para vocês, talvez tenha uma incidência um pouquinho maior em um dos sexos, e aqui na retocolite o que a gente sabe é que existe uma tendência a acometer mais os homens do que as mulheres. Mas, recentemente, alguns estudos mostram divergências, uma prevalência um pouco superior nas mulheres em comparação aos homens. E é uma doença que apresenta um padrão bimodal, ou seja, ela vai apresentar dois picos. O primeiro pico vai ocorrer nos primeiros anos de vida, então ali por volta dos 20 aos 40 anos, a gente tem um pico da incidência. E o segundo pico de incidência, menos importante, ali por volta dos 60 anos de idade, ou seja, em pacientes idosos. Em relação à patologia da retocolite, aqui, na verdade, é um pacotão completo. Retocolite e doença de Crohn. Não tem como muito bem separar as duas. Como eu falei, é uma doença idiopática. O que a gente conhece são alguns fatores que, associados a algumas alterações de cunho genético, predisposição genética, culminam no processo inflamatório. Entre os principais fatores ambientais que nós temos, já bem estabelecidos, a dieta, né? Sabemos que uma dieta com padrão ocidental, principalmente aí uma dieta rica em açúcares, rica em carboidratos, rica em gordura, são dietas que estão mais relacionadas ao surgimento desses processos inflamatórios. Infecções, o estresse também sabemos que é um fator muito importante, e o uso de AINES. Seriam fatores aí relacionados ao surgimento da doença. Mas existem também alguns outros fatores que consideramos protetivos, entre eles o aleitamento materno. Alguns estudos já estabelecem essa relação entre a duração do aleitamento materno e a menor incidência de doença inflamatória intestinal. Então, seria um bom fator protetivo. E o cigarro. O cigarro aqui entra com um detalhe bem curioso, é que na retocolite ulcerativa, muitos estudos têm mostrado que o cigarro é um fator protetivo. E a gente avalia os estudos mostram isso de duas formas. Primeiro, é que a incidência da retocolite ulcerativa ela vai ser muito menor nos pacientes tabagistas do que os não tabagistas. E o segundo ponto que vai corroborar com essa questão seria aqueles pacientes que têm retocolite, que são tabagistas, quando eles cessam o tabagismo, são nesses momentos em que eles param de utilizar o cigarro que vai haver um recrudescimento do processo inflamatório, ou seja, uma agudização. Contudo, esse detalhe aí não vai importar muito bem, não importa muito, porque não vai interferir em nada nas nossas condutas ou indicação terapêutica. Além dos fatores ambientais, nós temos os fatores genéticos. Nós sabemos que é uma doença que, atualmente, né, com os estudos, mostram que existem alguns genes relacionados a uma maior suscetibilidade para o desenvolvimento das doenças inflamatórias intestinais. A gente também consegue identificar que algumas populações a gente tem uma incidência maior, ou seja, aquelas populações que já pacientes que apresentam doenças genéticas de cunho imunológico, como, por exemplo, lúpus, anemia hemolítica autoimune, são grupos que têm uma prevalência maior quando a gente compara com a população no geral. E os fatores imunológicos, isso aqui também é um fator muito importante. O que a gente entende é que o paciente com doença inflamatória intestinal, ele apresenta um desbalanço aí entre a ação do sistema imunológico, principalmente a nível de mucosa. Então, eles vão apresentar alteração da microbiota, o epitélio intestinal também vai ter alterações, principalmente a questão da permeabilidade, o que vai acabar propiciando um risco maior de proliferação bacteriana nesse epitélio e ativação do sistema imune, e uma resposta imune exacerbada, exagerada, inadequada para o agente etiológico. Esses fatores juntos vão culminar numa agressão à mucosa. Então, alguns fatores, por exemplo, infecções, que são fatores que vão dar start a esse processo inflamatório, agridem essa mucosa. Como esse paciente já apresenta todos esses fatores, ele vai apresentar, então, uma reação exacerbada devido à falha imunológica. Ou seja, o sistema imunológico, muitas vezes, ele acaba sendo ativado pela própria microbiota do paciente. Então, isso gera um processo inflamatório e, como é a própria microbiota, é um ciclo que vai se retroalimentando. E aí, nós temos o surgimento das doenças inflamatórias intestinais, que no caso está retocolite, mas isso serve e muito para a doença de Crohn.
O quadro clínico da retocolite. Primeiro, a gente precisa entender algumas questões. Os sintomas, eles são variáveis, e eles são variáveis porque depende da extensão da doença e do comportamento e atividade inflamatória. Ou seja, se é uma doença que está restrita ao reto, se é uma doença, uma colite esquerda, se é uma doença leve, moderada. É isso que vai definir qual vai ser o padrão de quadro clínico que a gente vai encontrar no paciente. Além disso, é uma evolução, por ser uma doença crônica, ela vai ser, normalmente, pode ser insidiosa, né, uma evolução insidiosa, ou também abrupta. Alguns pacientes, cerca de 25% dos pacientes, já iniciam um quadro agudo intenso de uma retocolite. Bom, quais são os principais sintomas da retocolite? Os sintomas também eles vão variar em questão dos períodos. Então, são pacientes que vão apresentar períodos de surtos, exacerbações com período de acalmia. Isso é frequente na retocolite. Entre os sintomas, nós temos um dos principais, a diarreia. A diarreia vai ter um padrão bem característico, que é fezes sanguinolentas em quase 90% dos casos, ou até mesmo muco purulento. Então, o paciente vai referir a presença de sangue nas fezes, a presença de muco ou a presença de pus. Além da diarreia, o paciente relata também muito frequente a questão da urgência fecal. Um outro sintoma, o tenesmo, é um sintoma também bem prevalente nesses pacientes. A questão da dor abdominal tipo cólica. A dor abdominal não é tão frequente nesses pacientes e está mais associada ao comportamento da doença. Então, uma doença mais grave, uma doença que já comete uma extensão maior do cólon, seria uma dor, geraria essa dor abdominal. Se é uma doença que está restrita ao reto, restrita ao sigmoide, essa dor ela se torna não um sintoma muito importante para a gente, para caracterizar a doença. E sintomas sistêmicos. Esses sintomas sistêmicos são vários, aqui eu coloquei a questão da febre, anorexia e mal-estar. Geralmente, assim como a dor abdominal, vai estar relacionada com a extensão e com a atividade inflamatória da doença. Então, quanto maior for a atividade, maior a extensão, provavelmente o paciente vai apresentar esses sintomas sistêmicos associados. Bom, algo muito frequente nesses pacientes é a associação das manifestações intestinais com manifestações extraintestinais. No caso da doença da retocolite ulcerativa, essas manifestações elas vão se dar aí por volta de 10,4% dos pacientes. Essas manifestações elas podem ser imunomediadas ou não imunomediadas. O que significa dizer isso? Algumas dessas manifestações elas vão estar relacionadas a esse desbalanço da resposta imunológica, então com produção de citocinas, interleucinas, que vão acabar interferindo em outros sistemas, em outros órgãos do paciente. E a não imunomediada, não preciso explicar, tem um curso, uma fisiopatologia independente. Elas podem ser relacionadas com a atividade da doença ou seguir um curso independente. O que significa dizer isso? O surgimento da manifestação extraintestinal, ela pode se dar junto com o desenvolvimento, a exacerbação da retocolite. Então, nos casos de agudização, surgem essas manifestações e quando a gente resolve, ela desaparece. Ou então, ela pode seguir o curso independente, ou seja, ela se inicia com a retocolite, mas ela vai ter um curso independente, com tratamento, com uma duração que não necessariamente vai ter relação com a retocolite. E entre as manifestações, elas são diversas. As principais na retocolite são as manifestações articulares, mas o paciente também vai ter alterações na pele, nos olhos, nas vias biliares, no sistema nervoso central, coração, pulmão e rins. Eu trouxe exemplo de 3 aqui. Aqui, essa imagem é o eritema nodoso, então é uma alteração muito prevalente nos pacientes, tanto na retocolite como na doença de Crohn. A gente pode ter uma complicação ainda mais grave, dérmica, que seria o pioderma gangrenoso, que é o que está mostrando aqui nessa foto. Então, é uma alteração, uma manifestação grave que o paciente apresenta, mas tem uma baixa incidência. Cerca de 1% dos pacientes eles podem vir a desenvolver esse pioderma gangrenoso. E aqui um exemplo de manifestação ocular seria a episclerite. Além da episclerite, o paciente também pode vir a desenvolver a uveíte, né, que seria uma complicação, inclusive, mais grave do que a episclerite, essa inflamação. Como é feito o diagnóstico da retocolite? O diagnóstico, ele
precisa, né, do quadro clínico, dos exames laboratoriais e os exames complementares, né, os exames de imagem e principalmente o exame endoscópico, que vai propiciar a visualização macroscópica do cólon e também a realização de biópsia para a gente fazer análise histológica. Bom, no caso dos exames laboratoriais, é um laboratorial inespecífico. Os principais achados serão: o paciente ele pode apresentar uma anemia ferropriva, se o paciente está tendo perda de fezes na sangue, como eu falei, que mais de 90% dos pacientes relatam, então, como ser um processo insidioso, crônico, então o paciente ele pode ter essa anemia ferropriva só por esse motivo, pelo sangramento. A leucocitose, aumento do número de plaquetas, hipoalbuminemia, esse paciente também está tendo perda, também por essa lesão na mucosa de albumina, então ele apresenta essa hipoalbuminemia, aumento dos marcadores de função de processo inflamatório, então velocidade de hemossedimentação, proteína C reativa e distúrbios eletrolíticos, isso daí em casos mais graves. Nós temos também os marcadores sorológicos que são relacionados às doenças inflamatórias, né? O PANCA e o ASCA. O PANCA ele vai estar presente aí nos pacientes com retocolite entre 60% a 70%. Então, seria um marcador mais específico para retocolite. Porém, o ASCA também vai estar em cerca de 10% a 15% dos pacientes com retocolite positivo. Ou seja, o que eu quero dizer? Esses marcadores, eles não são... eles não vão fechar o diagnóstico da retocolite. Dose esses marcadores para a gente, junto com o quadro clínico do paciente e o exame endoscópico, ser mais uma camada aí de exatidão ao diagnóstico. Mas sozinho eles não vão fechar diagnóstico nem da retocolite, nem da doença de Crohn. Além desses dois que estão mais associados, também tem a questão da calprotectina fecal, que pode ser dosada e que, inclusive, algumas literaturas vão trazer que vai ser um marcador inflamatório, inclusive mais específico da doença inflamatória intestinal do que o PANCA e o ASCA. Então, seria bom dosar calprotectina fecal, por exemplo, para diferenciar as doenças inflamatórias intestinais com a síndrome do intestino irritável, por exemplo, que tem sintomas muito parecidos com das doenças inflamatórias intestinais. Entre os exames complementares, sem sombra de dúvida, o padrão para diagnóstico é a realização da colonoscopia com intubação ileal e biópsias seriadas do ilho ao reto. Não, do ilho ao reto, do ilho ao reto, do seco ao reto, na verdade, está errado. No caso dos pacientes que têm um processo inflamatório restrito ao reto, a gente poderia lançar a mão da retossigmoidoscopia com biópsias, também é uma possibilidade. Não seria necessário fazer uma colonoscopia por todo o colo. Se é um paciente que tem uma proctite que está restrita ao reto, algumas literaturas trazem que a retossigmoidoscopia já seria suficiente. E as biópsias, elas são importantes porque vai nos proporcionar a identificação de achados histológicos. Só que existe uma contraindicação. Aqueles pacientes que apresentam colite grave, a gente não precisa realizar biópsia, porque a biópsia, ela também não confirma o diagnóstico, ela é só mais uma camada no geral do diagnóstico do paciente. Entre os achados histológicos, a gente pode encontrar isso aí: ramificações e distorções, depressões e alargamento das criptas da mucosa. Os pacientes eles podem apresentar também metaplasia das células de Panet, pode apresentar depressão das células caliciformes, enfim, alterações que são relacionadas ao processo inflamatório, mas não são patognomônicas da retocolite. Bom, aqui é o exemplo do que a gente encontra na colonoscopia. Aqui nós temos a imagem de uma inflamação leve do paciente. Aqui já é uma inflamação mais intensa, também uma inflamação mais intensa com regiões de ulceração. Mas o que é importante a gente identificar é que o processo inflamatório, como eu falei, ele é contínuo. Então, toda a mucosa vai ser atingida, não vai ter entremeada entre os processos inflamatórios, ulcerativos, áreas de mucosa normal. Os pacientes a gente consegue identificar, então, enatemas, edema de mucosa, perda do padrão vascular, essas são alterações mais precoces, então, são as primeiras alterações que encontramos em pacientes com retocolite. Friabilidade, erosões e ulcerações superficiais são alterações mais crônicas, então, de um processo inflamatório que já está tendo um tempo considerável no seu desenvolvimento.
Além da colonoscopia, nós temos a possibilidade de solicitar exames de imagem. Aqui eu trouxe os dois principais, que é o raio-x simples de abdômen e o enema opaco com duplo contraste. Esses exames, eles são solicitados porque vai proporcionar a gente alguns achados, principalmente em doenças mais doenças com período de atividade mais prolongado. Então, entre esses achados de uma doença mais intensa, tem a perda das obstruções, a aparência de tunelização do cólon, que é o que a gente consegue identificar nessas imagens. Então, o cólon, ele perde aquela característica clássica dele, das obstruções, ele fica como se fosse um tubo mesmo. Isso no exame de raio-x e no enema opaco, a gente consegue identificar isso de forma muito simples. Além disso, atrofia da mucosa, estreitamento luminal e a presença de pseudopólipos. A presença de pseudopólipos são mais bem identificadas nos exames endoscópicos, como, por exemplo, a colonoscopia, que é o exemplo que a gente consegue identificar aqui, né? Uma região de processo inflamatório e é o surgimento desses pseudopólipos na mucosa do paciente. Bom, é importante a gente fazer uma avaliação da retocolite para que a gente possa definir qual a melhor conduta terapêutica para o paciente. Existem diversas classificações, né? As duas mais utilizadas é a classificação de Montreal e a classificação de Mayo. A classificação de Montreal vai classificar a retocolite de acordo com sua extensão e de acordo com sua gravidade. De acordo com a extensão, foi aquilo que eu falei. Então, se é uma proctite, uma colite esquerda ou uma colite extensa, ou seja, aquela que ultrapassa a flexura esplênica. Aí a gente vai classificar em E1, E2 e E3. E no caso da gravidade, que é o S, a gente vai avaliar algumas características. Então, o número de evacuações que o paciente apresenta, se o paciente apresenta sangramento retal, se o paciente apresenta alterações sistêmicas, então, alteração da frequência cardíaca, alteração da temperatura, alteração da hemoglobina e alteração do VHS. Com maior número de evacuações, a um paciente mais grave. Então, se um paciente tem mais de 6 evacuações, a gente considera um paciente grave. Da mesma forma, se o paciente apresenta sangramento ou não. E aí, assim, a gente vai juntando as peças e classificando o paciente de acordo com a gravidade. Se é o paciente que vai estar com uma doença em remissão, com S0, um paciente com uma doença inflamatória leve, S1, moderada, S2, ou S3, que seria uma doença grave. Aqui é o outro score que pode ser utilizado, que é o score de Mayo, que basicamente utiliza quase os mesmos critérios, número de evacuação, presença de sangramento retal, avaliação médica global, então seriam esses achados sistêmicos, então alteração de frequência cardíaca, alteração de hemograma, e o que entra extra é a questão do padrão da mucosa. Então, aqui são os achados endoscópicos, que pode ser normal, ou então com alterações que vão de leve, alterações graves. E, além disso, nós temos o score parcial de Mayo, que esse vai ser o mais utilizado na prática para avaliar a atividade endoscópica do paciente. Né? Por que ele vai ser parcial? Porque ele só vai avaliar os critérios endoscópicos, os achados endoscópicos. Que pode ser paciente em remissão, que vai ser um exame normal, sem pequenas alterações. Atividade leve, então, o paciente que apresenta um pequeno enantema, uma redução básica do padrão vascular, mínima friabilidade, ou uma atividade moderada, ou uma atividade severa, que aí é quando o paciente apresenta sangramento espontâneo, ulcerações, que aí é uma retocolite grave. Essa avaliação é importante porque ela define o tratamento. Né? O tratamento da retocolite, a gente leva duas coisas em consideração: a extensão da doença e o padrão de atividade inflamatória. O objetivo do tratamento, primeiro, é induzir remissão clínica, ou seja, fazer com que o paciente tenha melhora dos seus sintomas. Se possível, induzir a remissão endoscópica, que é chamada de remissão profunda, ou seja, aquele paciente que, além de ter melhorado o seu quadro clínico, melhora também o padrão endoscópico, então vai ser a cicatrização da mucosa. Nem todo paciente isso vai ser possível, mas o nosso objetivo no tratamento é tentar atingir essa remissão endoscópica. E, além de induzir, precisamos manter essa remissão do paciente. E aí, para estabelecer o melhor tratamento, como eu falei, conhecer a extensão da doença e a gravidade. E, basicamente, o tratamento
é farmacológico, existem alguns fármacos que são utilizados, nós temos os aminosalicilatos, né, que são a base do tratamento, 5-asa e a sulfasalazina são os principais exemplos. Nós temos os glicocorticoides, prednisona, hidrocortisona, que são utilizados em casos mais graves, quando a gente não tem uma boa resposta aos aminosalicilatos, ou pode ser utilizados associados aos aminosalicilatos. Nós temos os imunossupressores e nós temos os biológicos. Realmente uma escadinha entre complexidade de medicamento. Então, qual vai ser o tratamento para a proctite? A proctite leve a moderada, a gente vai ter um tratamento de indução por mesalazina ou sulfasalazina, que como vai ser restrita ao reto, a gente pode utilizar um tratamento tópico, que nesse caso aqui seria o supositório de mesalazina, né, durante a fase aguda. Na moderada, a gente pode, além de associar o supositório, uma terapia por via oral, também com os aminosalicilatos. E aí, por ser uma proctite leve a moderada, normalmente a gente não precisa lançar a mão de nenhum outro medicamento. Os aminosalicilatos geralmente são suficientes para induzir a remissão do paciente. E qual vai ser a terapia de manutenção? Se o paciente ele apresentou uma proctite leve, sem complicação, uma proctite que foi o primeiro caso de agudização desse paciente, o protocolo do Ministério da Saúde traz que, nesse momento, a gente não precisa manter medicamento, ou seja, uma terapia de manutenção. Agora, se o paciente já apresenta 2 casos de agudização em menos de 1 ano, de uma proctite que já é moderada, aí a gente precisa manter a indução do paciente. Como é que a gente mantém essa remissão? Por mesmo medicamento que ele utilizou no tratamento de indução. Se ele utilizou 5-asa, mantém com 5-asa. Se ele usou a sulfa, a gente mantém com a sulfasalazina. Sendo que a dose de manutenção geralmente é uma dose inferior à dose de indução. Né? Aí, como eu falei, que pode ser feita a manutenção por supositório de mesalazina, 200 mg, ou a 1 grama, 3 vezes por semana. No caso da colite esquerda, na colite esquerda, o tratamento de indução vai ser também com basicamente os mesmos medicamentos, com enema de mesalazina, associado à mesalazina via oral, porque como já é uma colite com uma extensão maior, normalmente somente o medicamento tópico não tem uma boa eficácia, então a gente faz a associação aí entre a terapia via oral e a terapia tópica, e nos casos moderados, em que a gente não consegue induzir a remissão do paciente com os aminosalicilatos, a gente faz o uso aí dos glicocorticoides, né? Que aí, no caso, o exemplo é usar a prednisona, e com o avanço do tratamento, o paciente melhorando a inflamação, a gente vai reduzindo gradualmente essas doses. Para manutenção, normalmente a gente vai manter por via oral, com o mesmo medicamento utilizado na indução, a mesma coisa. Se utilizou mesa para induzir e teve uma boa eficácia, a gente mantém a mesalazina. Se utilizou sulfa, a gente utiliza a sulfamesalazina. Caso o paciente ele apresentou 2 agudizações no mesmo ano, ou que ele seja córtico dependente, ou seja, se a gente tenta retirar o corticóide, o paciente volta desse processo inflamatório, aí a gente já mantém a remissão do paciente com medicamento além. Não se utiliza os aminosalicilatos, a gente vai utilizar o imunossupressor, que aí, como exemplo, a azatioprina de 2 a 2,5 miligramas quilo dia. A pancolite, né? A pancolite que já vai ser essa doença com uma extensão já considerável. A terapia de indução vai ser com sulfa ou mesalazina via oral. Isso no caso da pancolite leve a moderada. Melhorou, a gente reduz as doses para fazer a terapia de manutenção. A gente vai utilizar o corticoide da mesma forma, se a gente teve uma falha na indução com a sulfa ou com a mesalazina. Se o paciente não teve uma boa resposta, a gente não precisa, a gente não faz associação das duas, a gente já vai para os glicocorticoides. E no caso da pancolite moderada, o exemplo é a prednisona 40 a 60 miligramas. Se o paciente ele teve uma resposta parcial ao glicocorticoide, ou seja, nem com o glicocorticoide ele respondeu bem, aí a gente tenta induzir a remissão com o uso da azatioprina, que é o imunossupressor,
com a mesma dose que é utilizada para manutenção da colite esquerda. O tratamento de manutenção, basicamente o mesmo. Então, a gente mantém com o medicamento que foi utilizado na indução. Em caso da gente não conseguir utilizar o mesa e a sulfa como manutenção, a gente faz uso do imunossupressor azatioprina. Agora, o tratamento da retocolite grave, independente se é proctite, retossigmoidite, colite esquerda. Precisamos induzir primeiro para o paciente medidas gerais. Entre as medidas gerais, dieta zero por no mínimo 24 a 48 horas. Então, a gente retira a dieta do paciente, porque para tentar melhorar essa atividade inflamatória. Se o paciente ele for um paciente com uma desnutrição grave, aí a gente pode introduzir a nutrição parenteral. Mas se ele não apresenta uma desnutrição grave, é dieta zero por no mínimo esse período. Além disso, suspender todos os medicamentos que diminuem a motilidade colônica, por exemplo, antidiarreicos, porque isso aumenta muito o risco do paciente desenvolver megacólon tóxico. E instituir antibiótico terapia de largo espectro. Eu trouxe 2 exemplos de terapia possível, que é o uso da ciprofloxacina com metronidazol ou a associação da amoxicilina com clavulanato. Além disso, para o paciente com retocolite grave, é necessário que a gente tenha um controle do quadro. Então, a indicação é que seja feita imagens seriadas do abdômen, que pode ser pelo raio-x mesmo simples, a coletar os exames de fezes e a pesquisa aí por superinfecção de citomegalovírus. Essa obtenção das imagens do abdômen é importante para a gente tentar diagnosticar o mais precoce possível as possíveis complicações. Entre elas, uma das mais graves é o megacólon tóxico. Então, aquela dilatação do cólon, a gente consegue visualizar com o exame de imagem para instituir a melhor terapia para o paciente. E como é que a gente vai tentar induzir a remissão do processo inflamatório na retocolite grave? O paciente vai ser internado, e aí a gente já nem tenta mais aminosalicilato. Corticoide intravenoso, nesse exemplo aqui é hidrocortisona, 100 mg intravenosa de 6 em 6 horas, por 7 a 10 dias. Se o paciente ele não responde à hidrocortisona nos primeiros dias, a gente já introduz a ciclosporina intravenosa. A ciclosporina, a grande parte dos pacientes vai ter uma boa eficácia para induzir a remissão. Porém, se o paciente ele já fazia uso de ciclosporina ou ele não está tendo uma boa resposta à ciclosporina, aí a gente precisa utilizar o imunobiológico, que nesse caso é o infliximab, se o paciente já fazia azatioprina ou ciclosporina que não teve resposta. E no caso da retocolite grave, a gente tem a possibilidade ainda de fazer o tratamento cirúrgico, né? Retirar o cólon, fazer a colectomia, é uma alternativa. No caso da retocolite, inclusive, esse tratamento cirúrgico seria um tratamento curativo. Porque, como eu falei, se o processo inflamatório ele é restrito ao cólon e você retira o cólon do paciente, você não resolveu o problema. Só que isso é utilizado como a última possibilidade de tratamento para o paciente, quando nada do que eu apresentei resolveu. Porque é um procedimento, né, cirurgia, que está associada à alta mortalidade do paciente no pós-operatório, uma redução considerável de qualidade de vida, e isso é utilizado em poucos casos. Então, normalmente, esse tratamento medicamentoso, a gente consegue controlar o processo inflamatório do paciente. Induziu a remissão, a gente mantém como? Se o paciente ele recebeu indução por ciclosporina intravenosa, ele vai precisar fazer aí o uso da ciclosporina por um período de 12 semanas, que é o período de transição para a ciclosporina via oral. E a gente faz a manutenção de longo prazo com azatioprina. Então, a gente não tenta manter um paciente que teve uma retocolite grave com aminosalicilatos ou com outros medicamentos. A gente faz com a azatioprina. E em relação à retocolite, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Essas são as referências completas que foi utilizada no preparo da sessão. Muito obrigado pela atenção de todos. Então, agora, iniciando, né, a falar de doença de Crohn, eu vou iniciar nessa parte tentando falar de algumas descrições gerais que diferenciam a doença de Crohn da retocolite, né? Então, primeiro, há vários pontos que vão diferenciar a doença de Crohn da retocolite ulcerativa, né?
Primeiro, a doença de Crohn, ela pode afetar qualquer segmento do trato gastrointestinal, né? Da boca ao ânus, né? É muito incomum que afete trato gastrointestinal superior, esôfago, estômago e que afete região de reto, mas existe essa possibilidade. A doença de Crohn tem uma preferência pela região ileocolônica, mas não é a única região que vai ser afetada. E a gente tem um padrão na doença de Crohn, de afecção inflamatória, que difere bastante da retocolite, que é esse padrão transmural, ou seja, a afecção inflamatória é muito mais profunda, não atinge só a camada mucosa. Então, por isso, a gente tem lesões bastante características da doença de Crohn, que são essas ulcerações profundas, as fístulas e as formações de estenose, que são muito mais características da doença de Crohn do que da retocolite ulcerativa. A primeira descrição da doença de Crohn foi em 1932, né, por Crohn, Ginsburg e Oppenheimer. Até hoje a gente não tem assim uma teoria fisiopatológica que defina de forma precisa por que as pessoas desenvolvem a doença de Crohn, assim como não tem também para a retocolite. Então, as explicações fisiopatológicas são bem parecidas àquilo que Patrick já falou. Então, a gente vai ter um indivíduo que é geneticamente predisposto, provavelmente por uma herança poligênica. Existem dados que mostram que provavelmente essa herança genética ela é mais importante para a doença de Crohn do que para a retocolite. Então, por exemplo, em relação a gêmeos monozigóticos, a gente tem uma taxa de concordância maior para a doença de Crohn do que para a retocolite. Em relação ao risco de uma pessoa que tem um parente de primeiro grau com doença de Crohn ter também doença de Crohn, esse risco é maior para a doença de Crohn do que para a retocolite. E também na doença de Crohn, a gente já tem alguns genes identificados que, quando em homozigose em uma pessoa, eles aumentam bastante a probabilidade do desenvolvimento da doença, né? Um dos principais que vocês vão encontrar na literatura, se vocês pararem para ler sobre doença de Crohn, é o gene NOD2, né? Que é um gene correlacionado principalmente aí com o processo de reconhecimento do peptídeo glicano bacteriano, de algumas cepas bacterianas, e aí esse gene seria um gene aí de susceptibilidade para o desenvolvimento da doença de Crohn. Mas, basicamente, o restante da questão fisiopatogênica da doença de Crohn é muito similar à retocolite. A gente tem essa predisposição genética, e o indivíduo vai ser exposto a um fator ambiental que cause uma lesão transitória na mucosa intestinal, e ao invés de modular a reação inflamatória para tentar reepitelizar esse epitélio que foi lesionado, ele vai ter uma reação inflamatória que amplifica o processo de lesão, né? E que cada vez mais vai gerando uma cronificação dessa lesão. Em relação ao padrão das lesões, né? Eu falei que essas lesões tinham um padrão transmural, né? Então, geralmente, elas vão começar sob a forma de úlceras aftoides, que são pequenas ulcerações que vão progredir tanto longitudinalmente, ou seja, elas vão crescer em tamanho, quanto verticalmente, ou seja, elas vão aprofundar na mucosa, né? Na mucosa afetada. Assim, se a gente tiver, por exemplo, duas úlceras próximas e elas crescem longitudinalmente, existe uma tendência que elas se encontrem, né? Que elas coalesçam. E aí, esse padrão de coalescência dessas lesões é justamente um dos padrões que a gente pode encontrar nos exames de imagem da doença de Crohn, que é o padrão de pedras de calçamento, né, em que essas lesões vão se encontrando e, entremeado a essas lesões, a gente acaba encontrando regiões de mucosa intacta, né? Outra questão em relação ao padrão das lesões na doença de Crohn é que esse padrão tende a ser bastante descontínuo, né? A gente vai ter regiões lesionadas, regiões inflamadas, bem próximas a regiões sem nenhum padrão inflamatório, regiões de mucosa íntegra, né? Isso difere bastante da retocolite, que a gente viu que tinha mais um padrão contínuo, né? E aí esse padrão descontínuo a gente chama de lesões salteadas. Inclusive, existe a possibilidade de a gente ter uma afecção mais proximal de trato gastrointestinal, a nível de delgado, por exemplo, e seguido de uma afecção a nível de cólon, por exemplo, bem distante da infecção inicial, da afecção inicial. Outra questão é o padrão histológico das lesões. Uma coisa que a gente pode encontrar na histologia, né, na análise histológica da inflamação na doença de Crohn, é uma inflamação granulomatosa não caseosa.
não é sempre que você vai encontrar na histologia, né, na análise histológica da doença de Crohn, esse padrão granulomatoso não caseoso, mas cerca de 30% das análises anatomopatológicas você vai encontrar esse padrão, e ele é muito mais característico da doença de Crohn do que da retocolite. Em relação ao quadro clínico, né, a doença de Crohn tem um aspecto clínico bem variado. Vai depender da fase da doença, vai depender da extensão das lesões, da presença ou não de complicações, né, principalmente complicações supurativas, como abscessos e fístulas, e da extensão e da gravidade da doença, né? Mas os principais sintomas são esses aqui: dor abdominal, principalmente, diarreia, perda ponderal e a doença perianal, que é muito característica da doença de Crohn. Eu vou tentar esmiuçar quais seriam as características de cada um desses sintomas. Em relação à dor abdominal, né, que é um dos principais sintomas, inclusive é mais presente na doença de Crohn do que na retocolite, essa dor abdominal tende a ser incólica, né, e bastante intensa. Intensa tipo, suficiente para que o paciente acorde à noite, às vezes, quando tem essa dor. Geralmente é uma dor que tende a ser pós-prandial, né, principalmente se tiver um acometimento mais superior, né, de delgado, por exemplo, essa dor tende a ser pós-prandial. E é uma dor que principalmente vai se concentrar na região de quadrante inferior direito, né? Porque a principal região de instalação do processo inflamatório na doença de Crohn vai ser a região do ilho terminal, ali, região ilho-colônica. Então, por isso que essa dor tem esse padrão aí em quadrante inferior direito. Mas nem sempre vai ser assim, né? Essa dor pode ser uma dor periumbilical, por exemplo, ou se o indivíduo tiver uma doença de trato gastrointestinal mais superior, né? Tiver, por exemplo, uma afecção de esôfago, ela pode ter um padrão de dor similar a uma doença péptica, né? Com a pirose, com todos aqueles sintomas de doença péptica associada. Mas é muito incomum que essa afecção seja em região gastrointestinal superior. Por isso, essa dor em quadrante inferior direito é o mais comum. E, por vezes, né, essa dor vai ser acompanhada de uma massa abdominal palpável, principalmente se o indivíduo tiver, né, algum grau de estenose no segmento afetado. E aí, quando você junta uma dor em quadrante inferior direito com a massa abdominal palpável, a gente pode acabar confundindo com outras situações, como, por exemplo, né, com apendicite, né, com uma apendicite aguda. Outro sintoma vai ser a diarreia, que é um sintoma muito comum, né, também na doença de Crohn. Geralmente é uma diarreia intermitente, de intensidade que pode variar de moderada a intensa, né, e que vai ter um padrão bastante variável a depender de onde é que aquele processo inflamatório está instalado. Então, se, por exemplo, o processo inflamatório se concentrar na região mais superior de trato gastrointestinal, né, se concentrar a nível de duodeno, essa diarreia vai ter um padrão mais de esteatorreia, né? Se a gente tiver uma afecção inflamatória mais baixa, né, de região de ilho terminal, de cólon, a gente vai ter um padrão mais mucosanguinolento dessa diarreia. Outro sintoma muito comum vai ser a perda ponderal, né? Inclusive, essa perda ponderal pode ser um sintoma único, inicial em muitos pacientes, né? Um sintoma isolado. E essa perda ponderal pode acontecer por vários mecanismos, desde o próprio hipercatabolismo, né, do processo inflamatório, até a síndromes desabsortivas, né, a redução da absorção dos nutrientes, e a própria redução da ingestão de nutrientes pelo indivíduo, né? Eu falei no quadro clínico anterior que a dor, né, tende a ser pós-prandial. Então, muitos indivíduos acabam desenvolvendo uma certa anorexia, né, por conta dessa dor pós-prandial. Eles acabam evitando comer ou comendo menos para evitar a dor, né, e por isso a perda ponderal tende a ser tão importante. E essa perda ponderal pode ter complicações bem importantes, principalmente se a doença afetar crianças ou adolescentes. O déficit de crescimento e o retardo de maturação sexual seriam as principais complicações. Nas meninas, por exemplo, pode atrasar a menarca em até 1 ano e meio, né? Então é uma das possíveis causas de amenorreia primária nas meninas. Nos adultos, as duas principais questões envolvidas vai ser a hipoalbuminemia, que Patrick falou também na retocolite ulcerativa, e os distúrbios eletrolíticos.
associados a esse baixo consumo de alimentos ou a própria perda, né, dos eletrólitos durante os processos aí de diarreia. E outra complicação seria a anemia. A gente pode ter anemia de vários padrões se desenvolvendo na doença de Crohn. Pode ter uma anemia do tipo microcítica secundária à carência de ferro, tanto a carência a nível alimentar, como por conta da perda, né, de ferro com o sangue que é perdido nas fezes. E a gente pode ter também uma anemia do tipo macrocítica, quando há algum distúrbio aí na absorção de B12, né, uma anemia megaloblástica. Por vezes, inclusive, o paciente tem uma associação desses dois tipos de anemia, ele vai ter uma anemia normocítica, porque coexiste uma anemia ferropriva com anemia megaloblástica. É um padrão também de apresentação clínica possível. Em relação à febre, a febre vai ser um sintoma que vai aparecer aí em cerca de 20% a 50% dos pacientes, e é um sintoma que geralmente está associado às complicações supurativas, então a um abscesso, a uma fístula, por exemplo, né? E aí pode ser que, como essa febre é intermitente, ou às vezes essa febre pode ser até duradoura, a gente pode acabar levando, né, esse paciente a uma investigação de febre de origem indeterminada por conta dessa febre associada ao quadro clínico. Em relação aos sangramentos, na doença de Crohn, os sangramentos macroscópicos, né, visíveis nas fezes do paciente, não são comuns, mas geralmente, se você fizer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, você vai acabar encontrando algum nível de sangramento naquele paciente. Em relação à doença perianal, é um sintoma, é uma parte do quadro clínico da doença de Crohn bem importante, vai estar presente aí em 15 a 40% dos pacientes, e tem uma apresentação aí, até um padrão incapacitante para alguns pacientes, uma parte do quadro clínico com uma morbidade importante para os pacientes. E essa doença perianal pode ter um padrão variável, desde lesões que acometem só a região ali de epitélio mesmo perianal, até lesões que adentram ao canal anal, fístulas, né, por exemplo, no canal anal. É uma possível apresentação clínica. E sempre que a doença perianal está presente na doença de Crohn, a gente considera como um preditivo de pior prognóstico para a doença e da necessidade de um tratamento mais agressivo, por exemplo. E assim como na retocolite ulcerativa, na doença de Crohn a gente também tem complicações extraintestinais. E podem ser complicações associadas à própria exacerbação do processo inflamatório, né, que são essas complicações imunomediadas, ou complicações que não dependem do nível de atividade inflamatória da doença, né, que, por exemplo, ao longo do processo aí fisiopatológico da doença, ocorreu alguma lesão em órgão-alvo, e essa lesão acaba assumindo um padrão mais independente do curso clínico da doença de Crohn. As principais, né, complicações extraintestinais na doença de Crohn vão ser as artropatias. Essas artropatias são mais dependentes da doença, então são imunomediadas. Geralmente, essas artropatias vão ser ou artropatias de pequenas articulações, né, as poliartrites de pequenas articulações, mas também pode ter artrite de esqueleto axial, né, tendo dores importantes para aquele paciente. Tem as complicações dermatológicas também, muito similares àquelas complicações dermatológicas que Patrick acabou falando na retocolite. Então, o eritema nodoso é também a principal complicação dermatológica e é uma complicação imunomediada. São nódulos que vão aparecer geralmente em membro inferior, nódulos pequenos de 1 a 5 centímetros, que aparecem principalmente na região ali anterior tibial. E outra complicação dermatológica pouco frequente também é o pioderma gangrenoso, que é uma complicação aí que se forma uma espécie de ulceração profunda também, mas nesse caso não é tão dependente assim do processo inflamatório em si, então não é uma complicação imunomediada. As complicações oculares também são as mesmas que o Patrick acabou falando, né? Tem a episclerite, a conjuntivite, essas duas aqui são imunomediadas, então dependem da atividade da doença, vão aparecer principalmente nos períodos de exacerbação da atividade inflamatória na doença. E a gente tem a uveíte, que não é tão dependente da atividade clínica da doença e tende a gerar complicações importantes, pode gerar até perda visual total para o paciente, a uveíte. Enquanto que a episclerite e conjuntivite tendem a ser mais autolimitadas e não gerar tanta morbidade assim. Existem também complicações renais e hematológicas.
As renais, a principal vai ser a litíase, né? A litíase principalmente por maior absorção de oxalato de cálcio, né? E as hematológicas, eu já acabei falando das anemias, mas esse paciente com doença de Crohn também tem uma maior tendência à hipercoagulabilidade sanguínea, né? Inclusive, eles têm uma maior chance de desenvolver trombose venosa profunda e de desenvolver, por exemplo, tromboembolismo pulmonar do que a população em geral. Pelo menos 2 a 3 vezes mais chances do que a população em geral de acabar desenvolvendo essas complicações. Em relação ao diagnóstico, né, apesar de os exames de imagem e a coleta, né, histológica, a coleta e análise anatomopatológica serem tão importantes, o diagnóstico ainda é eminentemente clínico, né? Você tem que ter uma história compatível. Geralmente vai ser aquela história de um paciente que se apresenta com dor abdominal intensa, pós-prandial, associada à diarreia e à perda ponderal. E aí, a partir dessa história compatível, você vai fazer a investigação complementar. Em relação aos exames mais utilizados, né, para essa avaliação complementar, o principal, né, assim como na retocolite, vai ser a colonoscopia. Na colonoscopia, a gente consegue pelo menos identificar 80% aí de lesões características, né, da doença inflamatória intestinal, da doença de Crohn, aquele padrão mais transmural, a presença de complicações mais associadas à doença de Crohn. Mas é importante lembrar, né, que a doença de Crohn pode afetar qualquer segmento do trato gastrointestinal. Então, você precisa fazer uma avaliação adicional para tentar descobrir qual é a real extensão daquela doença. Então, você pode usar vários exames nesse processo aí de avaliação da extensão da doença, né? Os mais utilizados vão ser a enterotomografia e a enterorressonância, porque são exames pouco invasivos e mais disponíveis, mas a cápsula endoscópica também é uma opção e a enteroscopia de duplo balão também é uma opção, que são menos acessíveis. Vou falar um pouquinho do que é esperado que a gente encontre em cada um desses exames. Então, em relação à colonoscopia, como eu falei, em cerca de 80% dos casos, a gente vai encontrar lesões características, né, quando você tem uma suspeita clínica importante. E aí, o padrão esperado é justamente aquele padrão que eu falei no início, né? As lesões descontínuas, esse padrão transmural, com úlceras profundas, com fístulas, com locais de estenose, é o que a gente espera encontrar, né, na colonoscopia da doença de Crohn. E aí, para avaliação adicional, a gente vai usar esses exames que já acabei falando, né? A enterotomografia, ela tem uma ótima sensibilidade para avaliação e para identificação do padrão de lesões que a gente espera encontrar na doença de Crohn, mas lembrar que a enterotomografia, né, que a tomografia, de forma geral, envolve radiação ionizante, e a gente está falando de uma doença crônica, né? Então, muitas vezes, aquele paciente vai ter que fazer uma avaliação repetidas vezes, né? Várias vezes ao longo de um ano, por exemplo, para avaliar o grau de progressão e quando a doença entra em atividade. Então, se você estiver falando, por exemplo, de um paciente mais jovem, talvez a enterotomografia não seja a opção mais ideal para você fazer essa avaliação a longo prazo. A enterorressonância, ela é uma opção com a sensibilidade similar à enterotomografia, mas sem a utilização de radiação ionizante, né? Ambas você vai fazer exame contrastado, mas no caso da enterorressonância, a gente tem como fator limitante principalmente o custo, né? E as duas outras opções que eu falei seria a enteroscopia. A enteroscopia nada mais é do que um exame que permite que você visualize aquela região de lacuna entre o que a endoscopia não consegue avaliar e o que a colonoscopia não consegue avaliar. Então, você pode fazer, por exemplo, uma enteroscopia anterógrada e avaliar mais do que a endoscopia consegue avaliar, ou uma enteroscopia retrógrada e avaliar mais do que a colonoscopia consegue avaliar. Aí você acaba cobrindo uma região maior. É um exame com boa sensibilidade, mas é muito pouco disponível, tem poucos centros que realmente realizam esse exame. Então, na prática, o que mais vai ser utilizado para essa avaliação adicional é a enterotomografia e a enterorressonância. Outra opção também é a cápsula endoscópica, né? Mas a cápsula endoscópica, apesar de muito sensível, até mais sensível que a própria tomografia e enterorressonância,
ela vai ser contraindicada nas obstruções, nas estenoses e nas fístulas, né? Que a gente está falando de um método que vai ser deglutido pelo paciente, né? Vai viajar por todo o trato gastrointestinal. Então, obstruções, estenoses e fístulas são uma contraindicação, né, absoluta para a realização do exame de cápsula endoscópica, e essas são complicações muito comuns no quadro clínico da doença de Crohn, então acaba impossibilitando a utilização em vários pacientes, além de ser um exame pouco disponível, né, na maioria dos centros. E para avaliação adicional, você pode ainda fazer uma avaliação, né, laboratorial, que vai basicamente triar alguns achados importantes, né, que são comuns nos pacientes com doença de Crohn. Eu já falei dos achados do hemograma, né, dos tipos de anemia que a gente pode encontrar, microcítica, macrocítica e normocítica. Em relação aos eletrólitos, lembrar que aquele paciente pode ter distúrbios eletrolíticos por conta da não absorção desses eletrólitos mesmo e da perda desses eletrólitos na diarreia, né, que é um sintoma importante. Os principais eletrólitos implicados nisso vão ser o sódio, né, e o magnésio. Então, são os principais achados aqui, se você fizer a avaliação de eletrólitos. Em relação à proteína e frações, o principal achado também é a hipoalbuminemia, assim como na retocolite. Você pode acabar também fazendo provas de atividade inflamatória, que são importantes para graduar o grau de atividade da doença, né, o grau de atividade inflamatória da doença. Os testes sorológicos são pouco utilizados para diagnóstico, exceto para diagnóstico diferencial em quadros que você tem muita dúvida, pode ser um fator a mais para você adicionar no diagnóstico diferencial. Os marcadores fecais também podem ser realizados, né? A principal seria a calprotectina mesmo. A gente pode usar a calprotectina tanto para diferenciar as doenças inflamatórias em geral das doenças funcionais, né, como a síndrome do intestino irritável, acho que o Patrick já acabou falando isso, mas você pode usar também a calprotectina com uma função similar à função da PCR e do VHS, né, e acabar utilizando para verificar qual o grau de atividade da doença naquele momento, ou para tentar prever qual o padrão de progressão da doença nos próximos dias, né? Se é um padrão de remissão ou se é um padrão de recidiva. E, por fim, você pode avaliar também a cultura de fezes e o parasitológico de fezes, principalmente para diagnóstico diferencial. No caso da cultura mesmo, é muito importante para afastar, né, a possibilidade de uma infecção por Clostridium difficile, que é um importante causador, né, de colite pseudomembranosa, principalmente se houver histórico aí de utilização prévia de antibiótico terapia de amplo espectro por tempo prolongado, pode ser um exame importante para o diagnóstico diferencial. Por fim, a questão do tratamento, né? Então, o tratamento, assim como na retocolite, vai depender de um estadiamento. A gente tem duas principais classificações que são utilizadas para a doença de Crohn, né? Que é a classificação de Montreal para a doença de Crohn, que pode ser chamada também de estadiamento fenotípico. Isso porque na classificação de Montreal a gente vai avaliar questões como a idade do paciente, né? O local de implantação do processo inflamatório e o fenótipo mesmo do processo inflamatório, né? Se é um processo inflamatório penetrante, se é um processo inflamatório estenosante. Mas, na prática, essa classificação de Montreal acaba não sendo muito utilizada para guiar o tratamento em si, né? Porque não é uma classificação que tem correlação assim direta com o padrão de gravidade. Na prática, o que mais se utiliza para guiar o tratamento é esse índice de atividade da doença de Crohn, que é um questionário que você vai avaliando várias questões, como, por exemplo, a frequência de diarreia daquele paciente, a intensidade da dor abdominal, a presença ou não de complicações, né? A presença de massa abdominal palpável, a presença de perda ponderal. E a partir desse quadro clínico, você vai acabar pontuando, né, esse paciente e você vai enquadrá-lo em 4 categorias de atividade da doença. A categoria de remissão, a categoria de doença leve a moderada, a categoria de doença moderada ativa, a intensa, né? E a categoria de doença intensa a fulminante. E essa categorização, né, esse estadiamento, vai ser muito importante para que você escolha qual vai ser sua estratégia terapêutica. A gente vai ver que tem 2 principais estratégias terapêuticas para você fazer
o tratamento farmacológico. Tem a estratégia que a gente chama de step up, né, que é uma estratégia que você começa com fármacos de baixa potência, principalmente aminosalicilatos e glicocorticoides, e você vai aumentando a potência dos fármacos à medida que o paciente não responde, por exemplo, ao tratamento. Essa estratégia step up é mais utilizada para os quadros mais leves a moderados, né, da doença de Crohn. E a gente tem essa estratégia top-down, né, que você já utiliza fármacos com uma potência mais elevada e você vai reduzindo, né, a potência desses fármacos à medida que o paciente vai respondendo para que você utilize um fármaco de menor potência para fazer a manutenção, né? E aí o objetivo do tratamento também na doença de Crohn é a remissão clínica e a remissão endoscópica, né? A remissão histológica não é um objetivo do tratamento, é mais um bônus. Porque se você coloca a remissão histológica como um objetivo do tratamento, para atingir essa remissão histológica, você tem que utilizar fármacos mais potentes e, por vezes, fármacos em doses maiores, né? Isso traz maior morbidade para o paciente, maiores colaterais, principalmente para esses fármacos. Por isso que a remissão histológica não é um objetivo. Atingindo essa remissão clínica e endoscópica já está bom. Tem algumas orientações gerais também, não farmacológicas, em relação ao tratamento. Principal vai ser a interrupção do tabagismo, para aqueles pacientes que são tabagistas, né? Porque o tabagismo está muito correlacionado com a exacerbação do grau de atividade inflamatória da doença. A interrupção do uso de anti-inflamatórios não esteroides, né? Porque eles têm a capacidade aí de provocar uma lesão transitória na mucosa, então é como se eles tivessem a capacidade de exacerbar ainda mais o processo inflamatório. E outra orientação seria uma dieta equilibrada e sem restrições na maioria dos casos, né? Porque esse paciente, geralmente, né, é um paciente aí que tem um alto risco de desnutrição, é um paciente que pode estar com a síndrome desabsortiva, é um paciente que, por exemplo, pode estar evitando se alimentar por conta da dor que é pós-prandial. Então, na maioria dos casos, a gente não tem muitas restrições dietéticas, exceto nos casos, por exemplo, de doença estenosante, que você pode utilizar uma dieta com um menor índice de resíduos, né, para aquele paciente. Mas, em geral, você faz uma dieta sem restrições. E aí, falando dos fármacos em si, né, eu falei que na doença leve a moderada, a gente geralmente começava com fármacos de menor potência e seguia para fármacos de maior potência. Geralmente, se a doença for iliocolônica, a gente vai começar com os aminosalicilatos, né? Principalmente sulfasalazina e mesalazina. Por que isso de se a doença for iliocolônica? Porque esses fármacos, né, esses aminosalicilatos, eles são anti-inflamatórios tópicos de mucosa, né? E para que eles tenham uma ação benéfica para a contenção desse processo inflamatório, eles têm que estar em alta concentração dentro da luz intestinal, né? Então, eles são feitos de forma que eles vão ter uma baixa liberação a nível superior de trato gastrointestinal, né? Então, uma baixa liberação a nível de duodeno e uma maior liberação a nível de íleo terminal e de cólon, né? Justamente para que eles não sejam absorvidos sistemicamente no duodeno e permaneçam por maior tempo, né? O princípio ativo dentro da luz do trato gastrointestinal. Então, eles vão ter ação, de fato, a nível de íleo terminal e de cólon. Então, por isso que não são muito úteis para o tratamento de uma doença de Delgado, por exemplo. Na doença de Delgado, a principal escolha vão ser os corticosteroides, principalmente esse corticosteroide aqui, que é um corticosteroide de ação mais tópica, que é a chamada budenosida. Ele é um corticosteroide que ele tem um metabolismo de primeira passagem muito exacerbado. Então, pelo menos 90% dele, quando absorvido, vai ser degradado em um metabólito não ativo. Então, ele tem uma baixa ação sistêmica e uma alta ação tópica dentro da mucosa intestinal. Então, por isso que ele é muito útil para esse tratamento de doença leve a moderada. Mas, em alguns casos, você pode acabar também utilizando um corticosteroide de ação mais generalizada, como a prednisona, por exemplo. Nas doenças mais graves, né, uma doença moderada a grave, a gente vai utilizar o esquema top-down. Então, geralmente, você vai começar ou com biológico ou com imunomodulador. Dentre os biológicos, né, que são os famosos anticorpos monoclonais, a gente tem duas principais subclasses, né, que são os biológicos anti-TNF e os anti-integrina. Eles vão antagonizar moléculas importantes aí para a sinalização inflamatória.
o anti-TNF antagoniza o TNF, né? E a anti-integrina antagoniza as integrinas que são importantes aí para o processo de diapedese dos leucócitos para os tecidos, né? Então, eles impedem que os leucócitos acabem acessando os tecidos e gerando uma resposta inflamatória, né? E amplificando a resposta inflamatória. Os mais utilizados para a doença de Crohn vão ser os anti-TNF mesmo, principalmente o infliximab e o adalimumab, né? São os dois principais mais utilizados. O infliximab, ele é um anti-TNF quimérico, ou seja, ele é um anticorpo monoclonal que ele não é só humano, né? Não tem só anticorpo humano. Então, ele tem uma maior probabilidade de gerar autoanticorpos dirigidos ao fármaco. Então, a longo prazo, pode ser que tenha uma baixa resposta terapêutica por conta dessa produção desses autoanticorpos. O adalimumab, ele tem uma menor tendência a gerar esses autoanticorpos porque ele é totalmente humano, né? É um anti-TNF totalmente humano. Outra opção terapêutica seriam os imunomoduladores, o principal seria a azatioprina mesmo. Ela pode ser, inclusive, utilizada em associação com os biológicos para impedir esse processo de formação de anticorpos direcionados aos fármacos, né? E também para promover uma cicatrização e uma regressão da resposta inflamatória mais rápida. E outra linha possível também para o tratamento da doença moderada a grave seria o tratamento com corticosteroides. Nesse caso, a gente não vai usar a budenosida, a gente vai usar principalmente corticosteroides sistêmicos, né, na doença grave ou moderada, como a prednisona, por exemplo. E na doença fulminante, né, essa doença fulminante, geralmente a gente vai ter complicações, né, a gente vai ter sintomas de complicações, como, por exemplo, irritação peritoneal, sintomas obstrutivos, né, massas palpáveis. Então, a principal questão na doença fulminante, na doença de Crohn fulminante, seria você fazer um tratamento desses sintomas, né, dessas complicações supurativas. Então, primeiro você vai avaliar a extensão e a localização dessas complicações supurativas, se elas existirem, né? Então faz uma tomografia de abdômen, por exemplo, para avaliar onde é que está aquela complicação supurativa e fazer a correção cirúrgica dessa complicação supurativa. Você também associa a uma antibiótico terapia de amplo espectro depois que você faz essa correção cirúrgica, né? Geralmente com ciprofloxacina e metronidazol, assim como aquele esquema que o Patrick tinha falado. E após você resolver essa complicação, essa possível complicação supurativa, você vai de fato se preocupar com induzir a remissão da doença. A doença fulminante geralmente vai ter essa associação, né, dos sintomas da complicação com próprios sintomas do processo inflamatório. E aí você vai induzir essa remissão da doença, geralmente com corticosteroides intravenosos, né? O principal é a hidrocortisona, que pode ser utilizado, mas a metilprednisolona também é uma opção. Então é isso, gente. Essas aqui são também as referências bibliográficas que eu utilizei, basicamente as mesmas que o Patrick utilizou, e eu espero que vocês tenham gostado da sessão. É um assunto bem extenso, né?